24. Então, para o seu irmão, a unção de Deus você não pode controlar. Fala para ele, deixa ele te pegar hoje, por favor. Eu te peço, deixa ele te pegar hoje. 1 Coríntios 9, verso 24. Diz assim, irmãos: não sabeis vós que os que correm no estágio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, ele os faz para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim como, não como a coisa incerta, assim combate, não como batendo no ar. Amém? Você pode dar uma atenção da famosa palavra de Deus? Aleluia! Eu quero só falar para a Santa Espírito Santo. Ajuda o pastor Wagner. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Querido, presta bem atenção, amados. Quando eu me deparei com esse texto, o Espírito Santo me ministrou algumas coisas ao meu coração acerca da necessidade de nós percorrermos um caminho estabelecido por Deus na nossa vida na terra. Entenda algo, querido, que se eu quero alcançar o céu, eu preciso percorrer o caminho estabelecido por Deus para mim aqui na terra. Irmão, ninguém vai morar no céu se não cumprir aquilo que Deus quer que ele cumpra. Aleluia! Irmãos, é justamente disso que o apóstolo Paulo aqui está falando. Paulo está falando de uma necessidade de nós corrermos, de nós caminharmos, de nós trilharmos um caminho. E ele começa a usar como exemplo um corredor de uma maratona, por exemplo. E ele diz: olha, em uma corrida, em uma maratona, muitos correm. Ele diz assim: mas só um leva o prêmio. E aí Paulo diz assim: olha, e esse que ganha é o melhor. Sabe por quê? Porque ele treinou mais. Ele teve que se abster de algumas coisas. Algumas coisas que um cidadão normal pode fazer, é lícito fazer, para um corredor de maratona não. Por exemplo, a alimentação de um atleta nunca é igual a minha e a sua. Não é verdade? Porque se ele se alimentar como nós, ele vai ficar mais ou menos assim, meio redondo. Então ele não faz isso. Embora tenha alguns aqui que é magrinho, mas come muito mais que gordo. Tem gente que concorda mesmo. Viu como eu não falo mentira? Olha que outra coisa. E o apóstolo Paulo diz assim: olha, eles fazem tudo isso, eles se privam de alguma coisa por causa de uma coroa. Diga para o seu irmão: uma coroa. Uma coroa corruptível. Ou seja, algo que você pode ter agora e amanhã você não tem mais, porque vai se corromper, vai se corroer, vai acabar. E aí Paulo diz assim: olha, muito mais muito mais nós devemos correr também. Fala para o seu irmão: você precisa correr. A exemplo de um atleta que você e eu precisamos também nos abster de algumas coisas. Paulo diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Porque Paulo fala de uma coroa
E Paulo diz: nós precisamos nos abster de algumas coisas, precisamos praticar alguns exercícios espirituais. Fala para o seu irmão: exercício espiritual. Precisamos orar, ler Bíblia, jejuar. E algumas outras coisinhas. Precisamos, se de fato queremos conseguir chegar até o fim. Só que ao contrário da terra, irmão, aqui na terra recebe a coroa quem chega primeiro. No céu não. No céu, se você morrer, se você perseverar até o fim do Senhor, eu quero dizer que tem pódio para todo mundo, irmão. Tem prêmio para todo mundo, tem galardão para todo mundo, tem recompensa para todo mundo. Desde que você e eu viemos a perseverar, a ser fiel, a praticar a palavra, a buscar a palavra até o fim. Aleluia! Então vira para o Senhor e fala assim para ele: existe um caminho a ser percorrido. Amados, e eu gostaria de iniciar essa mensagem testificando algo de sua importância, baseado nessa leitura que nós acabamos de fazer. A maior luta que eu e você vamos ter, sobretudo nos dias de hoje, a maior luta que nós vamos travar nesses dias é contra o conforto, que gera o comodismo. Muitos vão perder a coroa porque estão entrando numa zona chamada zona de conforto, que está gerando comodismo. Estão ficando acomodados na igreja, acomodados na sua fé, acomodados no lugar onde está. E alguns estão em alguns lugares e eles estão dizendo: Deus me pôs neste lugar. Ou Deus ainda não pôs você neste lugar. Por isso que o Espírito Santo, quando eu li essa passagem, o Espírito ele gerou no meu coração essa palavra: existe um caminho a ser percorrido, e que esse prêmio será dado àqueles que prosseguirem esse caminho, aqueles que de fato trilharem esse caminho. E nós precisamos entender isso, irmão, que ninguém sai do lugar se não sair do lugar. Você nunca vai conseguir alcançar o seu objetivo estando estático no seu lugar. Você e eu precisamos nessa noite reconhecer que existe um caminho a ser percorrido e eu preciso percorrer esse caminho. Se eu quero, na verdade, habitar no céu, se eu quero passar a eternidade com Deus, se eu quero receber a minha recompensa, o meu galardão, eu preciso começar a partir de agora a percorrer esse caminho rumo ao pódio, que é o céu. Vira para o Senhor e fala assim para ele: irmão, você não pode descansar, você não pode parar de correr, enquanto você não alcançar a linha de chegada. E para isso se faz necessário, irmãos, nós começarmos a nos privar de algumas coisas. Para isso se faz necessário a gente começar a caminhar. Agora veja, interessante essa palavra a qual Paulo ministra à igreja de Coríntios, porque Paulo está ministrando e sutilmente Paulo está chamando a atenção da igreja e dizendo para a igreja o seguinte: igreja, não pare, vocês ainda não alcançaram o objetivo, vocês ainda não conseguiram alcançar a visão. E no entanto, o que me faz acreditar que Paulo está dizendo isso à igreja é justamente o versículo
Santo está querendo ministrar para nós. Irmãos, presta atenção. Vocês precisam correr? Sim. Vocês precisam combater? Sim. Mas antes, vocês precisam adquirir a visão Z. Fala para o teu irmão, você precisa adquirir a visão final. Antes de sair para a corrida, antes de começar a dar murro, tenha uma visão de onde você precisa e quer chegar. Não saia correndo por correr, na igreja hoje por ir, vamos ver o que vai acontecer. Aonde eu vou orar para ver o que vai acontecer. Irmão, não faça isso. A igreja precisa amadurecer, irmãos. Eu e você precisamos amadurecer no espírito. Precisamos começar a fazer as coisas com uma visão final. Precisamos nos mover por essa visão. E essa visão tem que ser uma visão muito clara. Porque se a visão não for clara, bem, qualquer entretenimento vai tirar você do caminho. Por isso que tem igreja que não consegue ser estabelecido, porque não se estabelece lugar nenhum. Aonde diz tem Deus, eu corro para lá. Aonde diz tem milagre, eu corro para lá. E muitos estão sendo enganados, perdendo a visão e morrendo no meio do caminho. Porque é o que dá, irmão, você sair correndo, se vestindo. Por que hoje você encontra tantos cristãos, tantos filhos de Deus desanimados no meio do caminho? Pessoas desiludidas com a fé, desiludidas com a igreja, desiludidas com o pastor. Tem cristão hoje, tem filho de Deus, você tem que orar para Deus curar ele com trauma de pastor. Sabe por quê? Porque ele não conseguiu ter uma visão Z, uma visão final das coisas. Aí desanima, perde o ânimo, fica triste, se torna um morto vivo, ou vivo morto. Tem sem perspectiva no futuro. Hoje eu vou pegar Jesus. Hoje eu vou ver o céu. Hoje eu vou ficar cheio, mas tão cheio do Espírito Santo. Meu Deus, pega ele. Como diz o apóstolo Ezequiel, desce de baixo, não é macho. Irmãos, nós precisamos adquirir a visão. Saber onde queremos chegar. Você olha para o teu irmão, você pode fazer essa pergunta para ele e fala só uma pergunta. Essa pergunta falou, mas você sabe onde vai chegar? Porque se você não sabe onde quer chegar, o Espírito Santo vai interromper sua corrida nessa noite. O Espírito Santo não vai interromper a sua corrida e vai falar para você: vem aqui, filho, aqui, e vai começar a abrir a sua visão, e vai começar a mostrar a eternidade para você. Escuta, querido, chega. Após a morte e ressurreição, Jesus ressuscita e começa a aparecer aos discípulos. E a Bíblia diz que Jesus passou quantos dias aproximadamente na terra com os discípulos após a sua morte? 40. Fala para o seu irmão, 40. 40 é o número profético. Na casa profética ele representa tempo de formação. Agora mesmo Jesus passou 40 dias fazendo o que na terra? Escuta, após a ressurreição, 40 dias Jesus fica com os seus discípulos. Irmãos, 40 dias Jesus não faz um milagre. Porque agora o foco não era isso. O foco era pegar os seus discípulos durante 40 dias. E na casa profética representa formação. E falar acerca somente do reino. Sabe por quê? Jesus queria mostrar a visão final. Eu posso imaginar, deixa eu usar agora aqui na minha fé, querido. Eu queria imaginar Jesus mostrando dois de cadeira. Jesus mostra o seu trono.
Mostra os céus, pulava de dentro para eles, fala acerca das coisas. E por que Jesus viu que isso era necessário? Porque Jesus bem sabia que por causa do nome e da palavra dele, eles seriam perseguidos. E se eles não tivessem uma visão final das coisas, eles iriam esmorecer no caminho. Irmão, tem muita gente se esmorecendo porque não conseguiu ainda adquirir uma visão final da caminhada terrestre. Não conseguiu visualizar no trono o lugar que Deus preparou para você. Por isso que qualquer coisinha que lhe apresenta na terra te confunde. Tenta confundir alguém que tem uma certeza no coração, uma visão esclarecida acerca daquilo que Deus preparou para ele na eternidade. Tenta tirar o caminho sobre o vídeo se você consegue. Irmãos, eu quero dizer que você não pode mais dormir, acordar, viver sem um propósito, sem uma visão daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Você, com todo o respeito, meus amados, nós não podemos mais ser cristãos tapados. Nós não podemos mais viver sem essa visão de Deus para a nossa vida. Porque se nós continuarmos vivendo assim, irmão, nós vamos correr por correr e lutar por lutar. Aleluia! Necessitamos criar métodos para alcançarmos a meta estabelecida por Deus para nós. Você nunca vai conseguir chegar no lugar, irmão, se você aqui não buscar no Espírito revelação para alcançar aquilo que Deus quer que você alcance. Aquilo que foi revelado a você. Então é o tempo da igreja começar a entender algo. Escute. É o tempo da igreja começar a buscar duas coisas principais e fundamentais para os dias de hoje. Dentre outras, mais duas. Diga comigo: sabedoria e entendimento. Porque ainda que você tenha honra, se você não tiver sabedoria e entendimento, você termina os seus dias como um animal, diz o salmista. A igreja precisa começar a andar, a se mover pela sabedoria do céu e pelo entendimento do Pai. Vamos aproveitar que hoje é dia do papai e vamos pedir do papai essas coisas. Embora seja o seu dia, mas o presente é meu. O primeiro pai que teve filhos, pai 2, sabia que foi para ele? Eu olhei para o céu e disse: dias do papai. E olha, e ele gostou, irmão. Ele ficou feliz da vida. Irmãos, a igreja precisa começar a entender essas coisas e buscar essas coisas. Sabedoria e entendimento para alcançar, para você começar a receber do céu métodos, porque de nada vale estratégia humana. Tá, irmãos? Se você tem que ter alguma estratégia, então que elas sejam dadas pelo Espírito, para você conseguir alcançar a visão final, que eu chamo de visão Z. Você pode chamar também de visão ômega. A visão final. Escuta. E quando você adquirir essa visão, você vai começar a se mover por ela. Deus me deu uma visão onde, irmão? Que coisa linda. Eu vi algumas coisas, foi permitido ver algumas coisas onde eu fiquei doidinho por isso, irmão. Eu acordei hoje, o Espírito Santo de manhãzinha já me pegou e falou assim: eu te marquei com uma visão do céu. Para que você não venha mais esclarecer. Irmãos, eu quero dizer para você: eu quero estar lá, eu quero chegar lá, porque eu quero ser um desses que vai estar olhando para Jesus e querendo olhar mais e olhar mais, ao ponto de querer ser completamente consumido por Ele. Glória a Deus. E eu sei que se Ele já me deu essa visão bem, eu vou viver.
dia antes aqui, irmão. Um dia antes aqui. Da adoração, das 12 horas de adoração, Deus me deu uma palavra a noite inteira, Senhor. Eu não sei quanto tempo foi isso, se demorou 1 hora, 2 horas, a noite inteira, não sei, mas foi dado. Estava eu e minha esposa na casa de uma irmã, e eu me vinha uma única palavra no coração, dizendo: Deus não é homem para que tinha individual para se arrepender, aquilo que ele fez porventura não faria. E eu ficava com essa palavra uma noite inteira no sonho. E eu acordei com essa palavra, vim para cá com essa palavra, dizendo: Deus, aquilo que o Senhor falou vai fazer, aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai realizar. E eu vou ver todas as coisas acontecerem, porque o Senhor disse, assim o Senhor fará. Irmãos, escuta, em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra. Tudo aquilo que Deus falou a teu respeito vai acontecer, porque Ele vai fazer. Glória a Deus. Desde que você tomou uma posição, desde que você tomou uma posição no Espírito, irmão, Deus fará. Deus fará. Precisamos nos preparar. Jamais iremos alcançar uma meta se não nos disciplinarmos. É isso que Paulo está dizendo. Olha a igreja de Coríntios, há um lugar a ser, há um alvo a ser conquistado, há um alvo a ser alcançado. Mas Corinto, assim como um atleta se prepara, se disciplina para alcançar uma coroa, assim nós também devemos nos disciplinar no Espírito. Nós precisamos nos disciplinar no Espírito. Eu falava hoje sobre alguns benefícios que a oração, a vida de oração concede à igreja. E um dos benefícios é que uma igreja que ora recebe no céu o desenho. Uma igreja que ora recebe no céu o auxílio para cumprir o propósito. Uma igreja que ora avança. Irmãos, se você não começar a buscar ter uma vida de oração, não espere avançar e conquistar alguma coisa no Espírito. O que é carne, o que nasceu da carne é carne. O que nasceu do Espírito é Espírito. A carne não pode discernir as coisas do Espírito. Dá um cutucão assim no seu irmão, fala para ele: está entendendo, irmão? Irmãos, está na hora de eu e você, nós começarmos a disciplinar-nos em Deus. Não é ter um momento de oração, é fazer da vida uma oração. Quanto mais você orar, mais você vai receber do céu revelações, irmão. E aí eu quero ver se você vai ficar parado, você vai ficar desanimado, triste. Irmão, eu quero dizer que você vai ter parar de pedir oração só. Você vai deixar de ser um cristão sem ora. Porque tem cristão que é assim, não pode chegar ninguém e dizer: vocês oram por mim. Vocês oram por mim. Tem crente que tem marca de mão na testa, irmão. De tanto que os outros põem a mão na testa dele. Não, você pode até pedir oração sim, porque a igreja diz que nós temos que orar um pelos outros. Você pode até pedir oração. Irmão, ora por mim para que eu seja cada vez mais fortalecido. Ora por mim para que cada vez mais eu tenha pegada no reino. Ora por mim para que cada vez mais eu seja de Deus. A igreja que ora triunfa. Irmão, nós precisamos começar a nos disciplinarmos para alcançarmos o alvo. Perguntei para o teu irmão: por que você está aqui? Fala para ele assim: por que você veio? Aleluia! Essa é a pegada. É desse jeito, irmão. E diga-se de passagem, irmão, o apóstolo Paulo era um homem
que tinha autoridade para fazer tal declaração. Se existiu alguém no Novo Testamento, irmãos, que priorizou a disciplina, esse alguém foi o apóstolo Paulo. Não é estranho, irmão, você olhar a palavra de Deus, você pegar o Novo Testamento e começar a discorrê-lo e perceber que o homem que mais escreveu foi ele. O homem que mais pregou foi ele. Evangelizou a Ásia Menor todinha. Fez 3 grandes viagens missionárias. Qual é o segredo do apóstolo Paulo? Diz aí para o seu irmão: disciplina. Ele realmente se disciplinou. Sabe por quê, querido? Porque Paulo tinha um entendimento que tinha um caminho a ser percorrido. E ele também tinha a ciência que ele não poderia parar no meio do caminho. Não, porque Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não adianta eu perseverar um pouco e parar. Eu tenho que ir até o fim. Diga para o seu irmão: até o fim, irmão. Sabe o que isso representa? Até o último instante de vida aqui na terra. Até a última batida do coração. Até o último respirar. Escuta o que eu estou dizendo. É importante que até o último momento da sua vida, momento de morte, eu e você estejamos orando. Eu falei isso ontem. Para que a coroa que você recebeu você não perca. Porque até o último instante, irmão, vai ter alguém querendo roubar a sua coroa. Diga para o seu irmão: tem alguém. E a Bíblia fala quem é esse ladrão. Eu fiquei doidinho ontem, irmão. Eu não consigo descrever para vocês o que aconteceu ontem e falar do meu sentimento ontem aqui. Mas eu fui para casa e dormi, irmão, desse jeito. Eu te ouvirei do céu, homem desejado. Essa é a minha pegada, em nome de Jesus. O que vale você ouvir da sua alma, você é bom. O que vale é você ouvir a sua alma, querer incomodar você, incomodar você. O que vale é receber o elogio dos amigos, dizia Davi nos Salmos. Se a verdadeira luz não estiver sobre você, se a luz que há em nós ainda é trevas, então de nada vale, irmãos, os elogios dos homens, a rasgação da sede da própria alma. O que vale de verdade é você conseguir ouvir do céu de Deus: homem justo, homem reto, homem desejável. Vem pra cá, eu te quero logo aqui. Já não chegou, irmão? Um anjo aparecer para você, falar para você: o céu está querendo você não sabe o quanto. Papai quer você lá, você não sabe o quanto. Irmão, Paulo foi um homem que tinha autoridade para falar de disciplina. É um homem que levava a obra de Deus a sério. Era alguém que realmente, irmão, por nada nessa vida queria perder aquela visão que ele teve. Porque Paulo teve uma visão. Fala para o seu irmão: Paulo teve uma visão. Ele disse, irmão, nas Escrituras: não sei se eu, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu sei de um homem. Olha o que ele diz: eu sei de um homem que subiu ao terceiro céu.
meu corpo e reduz a servidão, para que pregando aos outros eu não venha de alguma maneira ficar reprovado. Paulo foi alguém que se subjugou ao seu corpo. Paulo foi alguém que escravizou o seu corpo. Paulo foi alguém que matou a sua própria vontade. Por quê? Porque ele tinha uma visão. E por causa dessa visão, ele estava dizendo: vale a pena o sacrifício, se preciso for. Paulo estava dizendo: eu não vou satisfazer a minha alma e nem satisfarei a minha carne. Sabe por quê? Porque eu tive uma visão do céu. E deixa eu te declarar mais uma vez: ninguém tem a visão do céu, querido. Quem experimenta o gozo do céu aqui na terra não quer perdê-lo por nada. Necessitamos entender que, se quisermos entrar no céu, devemos nos preparar na terra. Para que isso venha a acontecer, possa acontecer, o Espírito Santo ele ministrou algo muito forte no meu coração. Ele ministrou uma aula que nós tivemos aqui em Viagem Charás. Ele ministrou algumas coisas ao meu coração acerca do tabernáculo. E quando o Espírito Santo começou a fazer o meu entendimento, porque uma coisa é você saber, outra coisa é você entender. Talvez o que eu vou falar, talvez algumas pessoas saibam, mas nem todo mundo entendeu. Porque saber é uma coisa, entender é outra. Saber você sabe com o seu intelecto. Entender você só entende quando o Espírito te revela. Mas é importante que você saiba, entenda e creia. Para Isaías, para que você se torne uma testemunha fiel a Deus. O tabernáculo, irmãos, ele é dividido em 3 partes, sendo a primeira chamada átrio, a segunda chamada santo e a terceira parte chamada santo dos santos. Irmão, o átrio é o lugar de acesso. Fala o seu nome, o átrio é o lugar de acesso. Para que vocês possam entender, irmãos, vamos seguir isso daqui. Imagina vocês que a tabernáculo da igreja é o átrio. Veja só aqui agora. Daqui para lá se chama átrio. Neste lugar, para você entrar neste lugar, existe uma porta. Fala comigo, porta. Chamada porta do caminho. É uma porta larga, como aquela porta da igreja. Nessa porta, todo mundo podia ter acesso. Qualquer um podia entrar aqui, sem problema, do jeito que está. Mas entenda, irmão, que dessa parte para essa parte, chamada segunda parte, chama-se santo. Fala comigo, santo. Aqui tem uma outra porta. Essa segunda porta se chama porta da verdade. A porta da verdade. Essa segunda porta, irmãos, ela é mais estreita do que a primeira. E depois desse segundo lugar, tinha o terceiro. A terceira parte, que se chamava Santo dos Santos. E existia uma outra porta, chamada Porta da Vida. Diga, Porta da Vida. Que era mais estreita do que a porta da verdade. Irmãos, naquela primeira lugar, todo mundo tinha acesso. Havia ali também um altar, sim. Na segunda parte aqui, existia uma bacia de bronze, que se subentende na Bíblia como juízo. E aqui, na terceira parte, estava a arca da aliança. Chamava-se então lugar da presença de Deus. Aqui só um podia entrar.
uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava aqui. Só ele tinha acesso. Escuta. Ali na segunda só o sacerdote. Lá no primeiro todos. Eram lugares. O átrio era um lugar de acesso. Todos podiam entrar. Neste lugar existe uma porta chamada Porta do Caminho. Neste lugar não se tem cobertura. A luz é a luz do sol. Fala, a luz do sol. Porque não existia ali cobertura. Neste lugar, lá no átrio, por onde você entrou, chamada Porta do Caminho, a luz era a luz do sol. Isso significa o quê? Que neste lugar você vai experimentar-se em Deus, mas de forma natural. Ali o natural você experimenta, você vive. Sobre o efeito do natural ainda, você está entrando, você está chegando. Nesse lugar, irmãos, nesse lugar, você começa a ter acesso. Sim, você começa a ter um conhecimento da boa vontade de Deus. Escuta, irmãos, da boa vontade de Deus. Lá no primeiro, no átrio, você começa a receber uma instrução acerca da vontade de Deus. Nesse lugar chamado átrio, você se torna semente. Vira para o seu irmão e fala: semente. Semente. Boa vontade. Semente. Nesse lugar, você ouve um vinde a mim. Nesse lugar, lá na primeira porta, você recebe um perdão. Nesse lugar, na primeira porta, você nasce, você passa, inicia-se um processo, você ali ainda é uma criança. Nesse lugar, na primeira porta, escuta, irmãos, a palavra está comigo. As árvores estão aos tornozelos. Nesse lugar não é um lugar de revelação, é um lugar de conhecimento. Árvores dos tornozelos. Naquele lugar, na primeira porta, onde lá está, você ouve um chamado. É a primeira fase. É o vinde a mim. É a boa vontade. É a semente. É o lugar do perdão. É o lugar do nascimento, onde você ali é uma criança. É o lugar onde a Bíblia está no tornozelo. É o lugar que você tem acesso, irmão, com toda a bagagem que você veio, com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você trouxe ao mundo. É um lugar que você pode entrar, sabe por quê? Porque a porta ainda é larga. A porta ainda é larga. Vira para o seu irmão e fala assim: mas Deus é um Deus de intimidade, é um Deus de relacionamento. E que se eu e você queremos, irmãos, alcançar a visão final, o céu, eu não posso me contentar de ficar neste lugar chamado átrio, aonde eu tenho chamado, aonde eu recebo perdão, glória a Deus por isso, aonde as crianças estão no tornozelo, aonde eu sou uma criança. Porque se o menino for herdeiro, se o herdeiro for menino, o que difere do escravo? Nada. Escuta, irmãos, escuta. Você não pode, eu não posso ser um menino na fé. Fala assim para o seu irmão: eu preciso crescer, meu querido. Nós temos que nos tornar homens maduros. Nós não podemos permanecer na condição de ter em nós. Sabe o que é ter em nós? No grego, essa palavra ter em nós significa filho recém-nascido. Lá de João capítulo 1, versículo 12. O propósito de Deus é que nós nos tornemos curiosos, que é filho maduro. Aonde é que eu me tornarei filho maduro? Com o mesmo caráter de Cristo?
Diga comigo, no Santo dos Santos. No lugar da presença. No lugar da presença. Então eu passo por essa porta, mas eu não posso ficar ali. Eu cheguei, recebi perdão. Escutei Deus chamar. Eu lembro do meu primeiro encontro, irmão, lá Deus falou que eu iria ser um pregador. Eu recebi o chamado de Deus ali. Era nítido. Eu saí dali sem entender nada, mas querendo ser um pregador. Sabe qual que era a minha oração durante anos? Senhor, faz de mim um Pedro, faz de mim um Paulo. Senhor, faz de mim um Pedro, faz de mim um Paulo. Eu sabia que eu tinha uma chamada, que o meu ministério era a proclamação. Aqui você tem acesso a algumas coisas. Só que para você começar a entrar nesse lugar, o próprio Espírito Santo ele vai requerer de você uma vida mais de consagração. Porque nesse lugar não pode entrar de qualquer jeito mais. Por isso, irmãos, tem tantos crentes crianças, tantos crentes neófitos, meninos na fé. Por quê? Porque chegaram ali, se conectaram ali, querem passar a vida toda ali, acabou, e acham que ali eles podem. Escuta, irmãos, ali eles acreditam que por estarem ali, simplesmente ali eles terão acesso um dia à presença de Deus, a presença real de Deus. Não. Aqui no ato alguém faz alguma coisa por você, mas quando você entra nesse lugar, você começa a ser ministrado por Deus para fazer alguma coisa pelos outros.
Quem tem fé trabalha, meu irmão. Eu creio em Deus, ele não está fazendo nada para ele. Então, se não tem fé, a sua fé é mortinha da Silva. E com uma fé morta, será impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que tem a fé se aproxima. Meu irmão, dá vontade de requerer altas horas para vocês orarem para que o Espírito Santo me ajudasse. Quem tem fé não consegue ficar parado. A fé, ela exige, escuta, a fé verdadeira, a fé bíblica exige de mim, de você, uma aproximação de Deus. E quando essa palavra aproximação, aquele que tem fé é necessário que se aproxime de Deus, e se aproximar-se de Deus no grego, nada mais é e nada mais significa do que relacionamento. Porque não tem como você se aproximar de alguém e se relacionar com ela. Então você está aqui no ato, mas a partir do momento que a fé começa a vir no seu coração, meu querido, o próprio Espírito de Deus, ele te impulsiona a aproximação. E se eu quero me aproximar de Deus, eu tenho que ir para onde? Para a segunda porta. Diga comigo, segunda porta. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vinde todos, pode vir. Todos nós que estamos cansados, vem. Você pode ir do jeito que você quiser, do jeito que você está, Jesus sabe. Mas não é permitido ficar do jeito que você veio. Porque a caminhada com Deus exige mudança, transformação, tamanho. Você pode vir do jeito que você pode ser um drogado, você pode ser uma prostituta, você pode ser o que for. Pode vir do jeito que Ele te quer, do jeito que você está. 20 anos. Só que quando você for a Ele, Ele vai te transformar. Aleluia! Sabe por quê? Porque para você experimentar essa segunda porta, você precisa da verdade. Para você começar a se manifestar com a verdade do céu. Libertações vão começar a acontecer. Porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nessa segunda porta você não conhece simplesmente mais a boa vontade. Nessa segunda porta você entra no segundo processo. Aqui você começa a conhecer qual? A agradável vontade de Deus. Aqui, irmão, Deus começa a revelar para mim e para você o coração dele. O coração dele começa a ser exposto. Aí você começa a viver a agradável vontade de Deus. E quando você começa a viver a agradável vontade de Deus, você começa a se tornar agradável ao céu também. Aqui você se torna uma espiga. Você já não é mais um grãozinho, uma semente, você já é uma espiga. Aqui você ouve não mais o vinde a mim. Aqui você começa a ouvir o vinde após mim. Aqui Jesus fala assim: aqui, vocês terminam essa mensagem rápido, irmãos. Eu preciso terminar rápido. Apesar que eu estou nem lembrando, mas eu vou concluir mesmo. Vou concluir aqui, porque eu quero ser fiel a Deus. Aqui, Jesus diz: vinde a mim. Ele te põe aqui, ó. Aqui ele te perdoa, aqui ele começa algumas coisas. E aí ele quer te levar para a segunda. Conforme ele vai te levando aqui, ele vai traz você aqui ladinho. Aqui ele começa a repartir algumas coisas com você, repartir algumas coisas com você. Verdades eternas começam a ser colocadas no seu espírito. E aqui você começa a experimentar agradar a vontade do Pai. Aqui ele te coloca assim, do ladinho, vinde a mim. Ele começa a estar com você aqui. Aqui você começa a experimentar algumas coisas a mais. Aqui você começa, irmão, lá você recebeu o perdão. Diga comigo, perdão. Aqui você começa a receber revelações. Aqui você começa a ter revelações, irmãos. Deixa eu falar para vocês, eu acredito que eu estou nesse lugar aqui. Eu estou correndo para o terceiro agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas aqui você começa a ter revelações. Aqui, meu irmão, aqui você começa a deixar de ser criança. Aqui você começa a se tornar homem.
pode ter dificuldade, porque a vontade de Deus está começando a tomar conta de você, né? Aqui você acorda, às vezes você até quer fazer alguma coisa, o Espírito Santo te arrasta para você fazer outra coisa. Meu Deus, é mais gostoso, irmãos. Aqui você já não vive mais o chamado. Aqui você vive o chamado, aqui não. Aqui porque Jesus te pôs do lado, irmão. Aqui você começa a viver o discipulado. Aleluia! O discipulado do céu. O céu começa a se discipular. A verdade que está sendo embutida em você começa a discipular você. Deixar você boazinho. Começa a deixar você prontinho, irmão. Para quê? Para te conduzir para um outro lugar chamado Santo dos Santos. Diga comigo, Santo dos Santos. É o lugar da presença real. Esta porta é uma porta mais estreita. Meu irmão, aqui para você entrar neste lugar, irmão, você vai ter que estar completamente livre da terra. Por isso que eu dizia ontem para a igreja: começa a desligar a televisão e sair do Facebook, em nome de Jesus. Se você quer ter um contato com o céu. Tem muita gente com televisão e no Face, irmão. Tu não vai ter relação com o céu ainda. Para você se relacionar com o céu, desculpa, você vai ter que desconectar um pouco da terra. Aleluia. Não vai ter acesso ao céu. Vai ter dificuldade, irmão, para poder entender qual é o meu espírito. Escuta algo que eu quero liberar até mesmo sobre o ministério de louvor. Nós vamos começar a adorar Deus aqui, a cantar, irmãos, que vai ser mais músicas que já foram cantadas. Vai começar a ouvir músicas fresquinhas do céu. Você tem ouvido para a gente poder usar esse negócio. E a igreja vai começar a entrar nesse tipo de espírito, vai começar também um canto, aí vai ser uma coisa boa. E você vai começar a achar decretos do céu. Você vai começar a liberar sobre a vida da pessoa cura, libertação, milagre, as coisas vão começar a acontecer. Porque por onde essas águas passam, vida nova. Por onde as águas do Espírito passam, meu irmão, cura acontece. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nesse terceiro lugar chamado lugar santo do santo, aqui é o lugar da arca da aliança, é o lugar da presença, aonde no Antigo Testamento só os sumos sacerdotes tinham acesso. Porque era um lugar de maior intimidade. E exigia-se de nós uma santidade maior de vida. Irmão, se alguém entrasse nesse lugar aqui no Antigo Testamento, com a vida de cura, se um sumo sacerdote entrasse com o pecado, ele morria. Ele era queimado pela glória de Deus. Escuta. Por isso que você precisa do processo. Porque quanto mais santo nós formos, mais Deus manifestará a glória dele. E eu quero dizer para você, irmãos, basta acreditar numa vida de santidade, porque é possível. É possível. Aquele que chamou e começou a obra de você, ele fica autorizado. Em nome de Jesus. Neste lugar, irmãos, exige uma renúncia maior, uma consagração maior. Para você ter acesso a esse terceiro lugar onde Deus quer te conduzir, escuta, irmão, você tem que estar disposto a morrer. Morrer para você mesmo, morrer para a sua vontade, para começar a viver a vontade dele. Porque naquele lugar chamado Santo do Santo, é impossível você pisar ali, é impossível você entrar ali, irmãos, e continuar vivendo para você. Então você já tem que entrar pensando dessa forma. O próprio Jesus, acerca desse caminho, ele disse: porfiai e entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão entrar. Não poderão entrar. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Não vão poder entrar, por quê? Porque este lugar, diga comigo, este lugar exige renúncia. Faz muita renúncia. Mas é nesse lugar, irmão, que você passa a conhecer a perfeita vontade de Deus. É nesse lugar que você deixa de ser uma espiga e torna para uma espiga com grãos. É nesse lugar que você vai começar realmente a produzir os frutos que Deus quer que eu e você produza. Frutos não da carne, mas frutos realmente do Espírito. É nesse lugar, irmãos, que eu e você vamos poder declarar que nós não vivemos mais que vive em nós agora em Cristo.
comigo? Neste lugar você põe a mão, Jesus vem junto com você. Neste lugar você libera uma palavra, Jesus libera junto com você. Então neste lugar demônio se sujeita, a enfermidade se sujeita, o mal se sujeita. Sabe por quê? Porque nesse lugar, no centro do céu, no lugar da presença, eu já não vivo mais, você já não vive mais. Ele, Jesus, passa agora a viver em nós. Neste lugar você passa a viver a vontade de Deus, a experimentar a perfeita vontade de Deus. Aqui você já não é mais um homem, aqui você se torna um pai. Aqui as árvores já não estão mais aqui, aqui as árvores começam a subir, pegando seus lombos, ao ponto que você não vai poder andar mais, você vai ter que nadar agora. Nesse lugar a sua vontade acaba, agora é a vontade dele. Aqui não dá para correr, aqui não dá para andar, aqui diz o profeta, dá para nadar. É nesse lugar que Deus quer levar eu e você, querido, o lugar da bendição. Neste lugar nós podemos declarar o que Paulo declarou em Gálatas 2:20, já que o Senhor me pede mais Cristo Jesus vive. Irmãos, se faz necessário cuidar desse caminho, rumo a Jerusalém Celestial. Esse caminho se chama caminho da renúncia. O próprio Jesus disse isso. É neste lugar que nós vamos experimentar as verdadeiras transformações. É neste lugar que nós vamos ver o perdão de Deus. É para este lugar que a graça quer conduzir eu e você, aonde as coisas de fato acontecem, aonde de fato as coisas estão liberadas. Só que nós temos que entender que há um caminho. Este caminho exige renúncia. E se eu e você não estivermos dispostos a renunciar, nós não vamos poder estar lá com Deus. Escuta o que eu vou dizer, eu quero terminar aqui. Tinha muita coisa para falar, irmãos, o tempo é curto. Nós nunca iremos estar com Deus no céu, escuta, se nós não caminharmos com Ele aqui na terra. Eu e você, irmãos, para passarmos uma eternidade com Ele lá, precisamos buscar a presença dEle. Tinha muita coisa para ser vista. Quem sabe acerca disso aqui, eu posso estar com muito cuidado, como eu quero, na próxima 12 horas de adoração. Porque eu creio, igreja, Deus quer conduzir, eu e você vai chegar. Deus não quer mais que você se contente somente de estar em uma igreja. Deus quer que você anseie pelo céu. É importante estar numa igreja? Sim. Sim. É importante estar conectado? Sim. Com o corpo de Cristo. Mas tem um lugar que Deus preparou para você. Este lugar se chama céu. Em nome de Jesus. Caminhemos com Ele. Você pode ficar em nome de Jesus.